Vamos tentar esclarecer esta confusão de Yahvé, Senhor, Elohim, Deus. Vamos tentar? Eu não vou conseguir resolver tudo para você porque você não consulta a Bíblia hebraica. Você está presa à versão comercial da Bíblia, né? Seja a Bíblia de Jerusalém, seja a Almeida. Então, dependendo da Bíblia que você tenha, a sua vida é mais ou menos facilitada. Nas Bíblias católicas, a sua vida tende a ser mais facilitada. E em Almeida, a sua vida é um desespero completo, por conta do que nós vamos discutir aqui, tá bom? Muito bem. Todas as vezes que você, na sua Bíblia, se é evangélica, ler a palavra Senhor, que é como você trata a divindade do Antigo Testamento, aquela palavra em português pode estar traduzindo palavras diferentes do hebraico. E você não sabe. Ora, pode ser um nome próprio, que se convencionou traduzir como Yahvé, porque ninguém sabe a pronúncia correta. Ora, pode ser Adonai, que em hebraico é Senhor, meu Senhor. Você não tem como saber e isso traz confusão. Segunda questão. Onde na sua Bíblia aparece a palavra Deus, pode estar a palavra Elohim. Eu não vou discutir as outras palavras, como El, deixa para outro vídeo. Mas Elohim na Bíblia não é apenas Deus. Pode significar coisas muito diferentes. Então, vamos dar uma olhadinha nessas palavras no hebraico, no seu nível, não se preocupe. Fique tranquilo, vou fazer de modo bastante simples para que você possa acompanhar o raciocínio e compreender o problema que você tem com a sua Bíblia. Vamos lá. Muito bem, comecemos com a questão de Yahvé versus Senhor. Como a Bíblia pode produzir confusão na leitura. Veja, por exemplo, o Salmo 110, verso 1. Aqui está o Salmo 110, verso 1. Leia na sua Bíblia para você ver a confusão que está lá, dependendo se a sua Bíblia for Almeida, né? Eu vou traduzir diretamente o texto hebraico aqui para você. Ó. Declarou Yahvé ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu tenha colocado os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escabelo é aquele banquinho de você pôr o pé, sabe? Escabelo. Você poderia traduzir por banco, mas aí não traduz, né? Melhor deixar essa palavra escabelo mesmo. Na sua Bíblia vai estar assim: disse o Senhor ao meu Senhor. É uma tradução, primeiro, confusa, porque você não sabe quem é o Senhor, dizendo aqui Senhor, não serve para nada. E na Bíblia, o primeiro Senhor é um nome próprio, Yahvé. Disse Yahvé. Yahvé está dizendo para quem? Aí ele não está dizendo, ele está declarando, né? É uma palavra de autoridade, de determinação. O que Yahvé está determinando? Que o Senhor do salmista, né? É o salmista dizendo que Yahvé disse ao Senhor dele, o Senhor do salmista, que é o rei. Esse Adonai aqui é o rei. E esse primeiro aqui é Yahvé, é um nome próprio. Então, todas as vezes na sua Bíblia que tiver a palavra Senhor, não leve isso a sério. O seu tradutor tira você por um sujeito falto de compreensão, de entendimento, e aí fica botando Senhor. Não comunica, não ajuda, só complica a vida da gente. Veja esse caso aqui. Êxodo 6:2, finalzinho do versículo 2 e o início do versículo 3. Olha, eu vou ler como está na sua Bíblia, tá? Não vou traduzir, vou ler como está na sua Bíblia. Eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Todo-Poderoso, outra tradução lixo, mas pelo meu nome, o Senhor, não fui conhecido dele. Senhor Todo-Poderoso, na sua cabeça você acha que é todo mundo, porque Deus, Senhor Todo-Poderoso, tudo é a mesma coisa, mas não é. Vamos agora traduzir direito. Eu sou Yahvé.
nome próprio, Yavé. O mesmo nome que está aqui, ó, Yavé. Yavé não é a pronúncia correta, é uma convenção internacional, tá? Esquece essa conversa de tem que aprender o nome correto de Yavé. Esquece, isso é para nada. Saber o nome correto de Yavé não serve para nada. Para nada. Então, relaxa. Vamos ficar com Yavé mesmo. Yavé é uma convenção internacional. Eu sou Yavé. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, o El das montanhas. Mas pelo meu nome, Yavé, não fui conhecido deles. Ou seja, Yavé é um nome, El Shaddai é outro. Na verdade, Yavé é um Deus, El Shaddai é outro Deus. Não é o mesmo Deus. Alguém está inventando, isso é uma invenção, é uma mentira. Mas é uma mentira sendo usada para convencer os camponeses de que o Deus dos camponeses é o mesmo Deus do sacerdote. É uma mentira para enganar os camponeses. Ele está mentindo dizendo que Yavé é El Shaddai. E isso é mentira. Yavé não é El Shaddai. Mas na sua Bíblia, você não vai perceber nada. Você vai ser enganado, porque está traduzido Senhor e Todo-Poderoso. E você aprende na catequese, que de Bíblia não sabe nada, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Esquece. Você é ludibriado na tradução da Bíblia e você é ludibriado na catequese. Então, tenha em mente o seguinte, se você continuar usando Almeida, a tua vida não vai ser facilitada, porque a hora que você estiver lendo o Senhor, você não sabe se é o nome, se é o título, você não sabe nada. Vamos agora para a outra questão, que é Deus e a tradução da palavra Elohim na Bíblia. Então, vamos lá. Está aqui. Vamos ver 4 casos. Elohim na Bíblia pode ser traduzida por 4 diferentes casos, pelo menos. Ainda há outros casos que representam metáfora, né? Você tratar alguém por Elohim, como se ele fosse uma pessoa elevada, etc. Tem ainda o caso de usar a Elohim como uma palavra de superlativo, né? Então, alguns dizem que Ruach Elohim é um superlativo. Não acho. Ruach Elohim ali é Ruach Elohim, mas não tem nada a ver com o Espírito Santo, não tem nada a ver com o Espírito Santo criando as águas. Eu me refiro a Gênesis 1, 2. Mas aqui vamos ver o uso da palavra Elohim em 4 tipos diferentes de sentido. O primeiro, uma referência a um Deus específico. Quando não há nenhuma designação, então é o Deus de Judá, como nesse caso em Gênesis 1, né? Quando começou a criar Deus os céus e a terra, então aqui Elohim, esta palavra, que é uma palavra plural e não é um nome próprio, aí está sendo usada pelo escritor como um nome próprio e recebendo tratamento singular, porque o verbo está no singular. Então, a tradução aqui, ou você traduz como Elohim, ou você traduz como Deus. O ideal seria Elohim, porque o judeu está usando, quem escreveu esse texto, está usando a palavra Elohim como um nome próprio. Elohim. Então, virou um nome próprio. O ideal, então, era traduzir como Elohim. Agora, temos uma outro sentido. Vamos para Josué 24, 2, porque seria o oposto de Elohim em Gênesis 1, 1. Está aqui, ó. E serviram a deuses outros. Como a gente sabe que, neste caso, essa palavra está sendo usada como uma palavra que designa uma qualidade de ser, um tipo de ser, deuses, e plural, porque ela está acompanhada de uma adjunta de nominal no plural, ó. Acherim. Elohim, Acherim, que significa outros. Então, deuses, outros, e serviram a outros deuses. Então, a palavra Elohim não significa Deus.
significa deuses e pode também apontar, num uso muito específico dentro da Bíblia hebraica, um Deus. Mas tanto pode designar vários deuses, quanto pode designar um Deus só. Mas não apenas deuses. Não. Elohim não designa os deuses. Vamos para a próxima tradução. A famosa passagem da necromante, de quem eu tiro o meu título aqui na tenda. A necromante evocava os mortos e eu faço de conta que faço os mortos falar, no sentido de que eu tento fazer a gente compreender os textos que os mortos escreveram. Então, vamos traduzir? 1 Samuel 28, 13, o finalzinho do verso. E disse a mulher para Saul: Elohim eu vejo subirem da terra. Primeiro, não são deuses. A palavra é Elohim. Mas ela não evocou deuses do mundo subterrâneo. É plural. O particípio está aqui, ó. Elohim, Olim. Elohim que sobem. Plural. São muitos. Entre esses muitos Elohim, tem um de interesse especial de Saul, que é Samuel. Esse versículo é de extrema importância, negligenciado absolutamente por quase todo mundo. Eu só não vou dizer todo mundo, porque eventualmente tem algum texto por aí que já tenha dito isso e eu não conheço. Mas prova que Elohim não são os deuses. Esquece. Os deuses são Elohim. Mas Elohim não são necessariamente deuses. Elohim é todo e qualquer ser do andar superior e do andar inferior da cosmologia hebraica. A cosmologia hebraica pré-exílica tem três andares. O mundo dos deuses, o mundo dos judeus e o mundo dos mortos. O mundo dos deuses é igual ao mundo dos mortos. É povoado por Elohim. Elohim é qualquer ser do mundo celeste e qualquer ser do mundo subterrâneo. O Sheol, o mundo dos mortos. Aqui está. Vejo Elohim subirem da terra. Ou seja, o judeu acreditava que há dois tipos de seres. Os seres feitos de pó e os seres celestes e os seres do mundo subterrâneo, que são feitos do mesmo tipo, da mesma substância. São concretos. Não trate Elohim como um ser sobrenatural. Não existe mundo sobrenatural na Bíblia. Não existe. Quem te ensinou isso não sabe nada de Bíblia. Mundo sobrenatural é uma compreensão moderna que o religioso aceita a ciência, aí tem que inventar que tem um mundo sobrenatural. Na Bíblia não existe mundo sobrenatural nenhum. Nenhum. Zero. Não são seres espirituais, fantasmas, não. É mitologia pura. Em cima do céu tem o templo celeste e lá vivem os Elohim, que são de concreto. Não é ser de espírito. É ser como qualquer outro homem, que come, bebe, casa, só não é feito do pó. E o mundo dos mortos, a mesma coisa. A pessoa morre e o duplo dela, o gêmeo dela, vai viver como um Elohim no mundo subterrâneo. Não é a alma, não existe alma. Então, abandone esta porcaria de mundo sobrenatural na Bíblia hebraica. Na igreja, você acredite no que você quiser, mas não existe isso na Bíblia hebraica. Os três andares, por isso eu chamo os Elohim de cima, os Elohim de baixo. Eu cunhei esta alcunha. O judeu acredita nos Elohim de cima e nos Elohim de baixo. E os magos evocam os Elohim de cima e os Elohim de baixo. Não tem diferença nenhuma. O juízo
contra essa necromante é um preconceito e uma ignorância, porque o que ela faz é a mesma coisa que os profetas quando ouvem o Elohim de cima. Ela faz vir o Elohim de baixo. É o mesmo poder. O nome técnico deles era Isha Ha-Elohim, a mulher do Elohim, e não é do Deus apenas. É do Deus e do ser celeste ou do ser do mundo inferior. E, finalmente, vamos para a última acepção, essa aqui um pouco discutível, porque esta expressão Elohim pode designar os seres celestes como um todo, mas pode designar também os deuses. Então é ambíguo, mas tu o fizeste um pouco menor do que os Elohim, e de glória e de honra o coroaste. De novo está falando do rei. É o rei, não a humanidade. É o rei. O Bene Adam. O Ben Adam. O Adam. O rei. Na teologia monárquica, o rei é um pouco menor do que um Elohim. Então, os Malach e Yahvé, ou seja, os mensageiros de Yahvé, o anjo de Yahvé, é de estatura um pouco maior do que o rei, e o rei é um pouquinho menor só do que os seres celestes. Ou seja, Elohim são os seres celestes. Lembra lá a passagem de Jó? No dia em que os Bene Elohim são os filhos de Elohim. E os filhos de Elohim são eles mesmos Elohim. Não são deuses, são os funcionários de Deus. Mas assim como o rei é um homem e os funcionários do rei são homens, mas não são rei, Deus é um Elohim, os deuses são Elohim, e os funcionários de Deus, os funcionários dos deuses são Elohim, mas não são deuses. Logo, como se traduz Elohim na Bíblia, professor? Depende do verso. Descubra do que o verso está tratando e traduza. Muito bem, a leitura da Bíblia precisa ser uma leitura inteligente, senão ela é uma leitura mágica e é uma leitura castradora. Ler a Bíblia sem entendimento, ler a Bíblia sem entender o que está lendo, faz de você um analfabeto funcional. Você passa a vida lendo a Bíblia errada e desaprende a ler livros. Você não entende um parágrafo do que você lê. Então você tem que parar de ler a Bíblia sem entender a Bíblia. Tem que parar. Para ler a Bíblia sem entender, eu recomendo que não leia. Porque você se tornará cada vez mais um analfabeto funcional. E as Bíblias não te ajudam. Então, leia uma Bíblia católica, porque as Bíblias católicas tendem a resolver essa ambiguidade. Traduzem como Yahvé, traduzem como Senhor, quando é para traduzir como Yahvé, e quando é para traduzir como Senhor. Não vai resolver 100% o teu problema, mas ajuda muito. Eu gosto da minha Almeida. Não tem problema. Leia a sua Almeida, mas cheque na Bíblia de Jerusalém. Porque a sua Almeida tende a fazer de você um analfabeto funcional. Porque você não tem a mínima ideia do que você está lendo. E aí você se emprenha pelos ouvidos pela interpretação completamente equivocada, porque ele também não sabe ler, do púlpito da sua igreja. Aí não tem jeito. Se é para ler a Bíblia, porque não há outra razão para a gente ler a Bíblia, a não ser entendê-la, porque na tenda ninguém lê a Bíblia para acreditar em Bíblia, nem para viver, não. Se você veio para a tenda achando que você vai ler a Bíblia para acreditar na Bíblia e obedecer a Bíblia, você está na tenda errada. Aqui ninguém vai acreditar em Bíblia nenhuma e aqui ninguém vai viver coisa nenhuma de Bíblia. Aqui nós vamos aprender a Bíblia, compreender pela primeira vez da história a Bíblia. Então, se você quer ler a Bíblia, como a gente lê a Bíblia aqui na tenda, comece a ler com inteligência, porque senão você vai morrer analfabeto funcional.
Não digo isso para ofender, não digo isso para humilhar ninguém. Digo isso para salvar. Salve-se. Salve-se do analfabetismo funcional. Aprenda a ler a Bíblia. Aprenda a ler. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Vai um café aí? Café é bom, hein?